Fala pessoal, tudo bem? Bom, então vamos continuar o estudo de reta. Então nessa aula de agora a gente vai começar falando sobre a equação segmentária da reta. Então a gente já viu a equação geral da reta, foi a primeira forma de escrever a reta que a gente viu. A gente já viu a equação reduzida, então agora vamos falar sobre a equação segmentária. As que mais caem, as que mais são cobradas, ou a que mais se costuma usar, são as equações reduzidas e a equação geral, tá? Mas também tem essa forma que a gente vai começar falando na aula de agora, que é a equação segmentária e a equação paramétrica também, que apesar de não ser muito utilizada, são formas também de escrever a reta, então a gente precisa falar sobre elas, tá? A equação segmentária, que é o tema da aula de agora, ela consiste em você escrever a equação da reta conhecendo os pontos que a reta intersecta os eixos coordenados. E esse ponto, nesse caso, não pode ser a origem. E você já vai entender o porquê no final. Quando eu concluir qual é a forma de se escrever a equação da reta na forma segmentária, você vai entender por que esse ponto, né, não pode ser a origem. Tá? Então, considera aqui uma reta R que intersecta os eixos coordenados desses dois pontos. Então, se a abscissa aqui é P, é porque as coordenadas desse ponto são P0. Se o valor dessa ordenada aqui é Q, então é porque as coordenadas desse ponto são 0Q. Lembrando que todo ponto que pertence ao eixo das abscissas tem ordenada 0 e todo ponto que pertence ao eixo das ordenadas tem abscissa 0, por isso que a gente pode concluir que as coordenadas desses pontos são essas, tá? Bom, então se a gente aplica, né, a condição de colinearidade de 3 pontos, né, ou seja, se eu pegar aqui um ponto qualquer x, y dessa reta, onde esse ponto é um ponto móvel sobre a reta, o que a gente tem, né? A condição de colinearidade nos garante que então aqui, ó, xy, p0, 0q, xy, o resultado dessa conta aqui tem que dar 0. Lembrando, como é que a gente resolve isso, né? A gente multiplica nessa direção mantendo o sinal e multiplica nessa direção trocando sinal. Então vamos lá. Então isso aqui vai me dar o quê? Então isso aqui vai me dar, bom, x vezes 0 dá 0, mais p vezes q dá pq, mais 0 vezes y dá 0. Aí vem menos q vezes x, menos 0, menos p vezes y, tudo isso igual a 0. Então a condição de colinearidade nos garante isso. Bom, vou agora arrumar essa equação. Então, ó, eu vou passar, esses caras são negativos para o outro lado, então a gente vai ficar com q vezes x mais p vezes y igual a p vezes q. Como nenhum desses dois é zero, porque a gente está assumindo que essa reta não passa na origem, então a gente pode dividir dos dois lados por p vezes q. Então o que acontece aqui? O q vai embora com o q aqui, o p vai embora com o p aqui, e aqui a gente simplifica e fica o quê? Fica 1. Então, no fim das contas, a nossa equação ficou x sobre p mais y sobre q igual a 1. Essa maneira de escrever a equação da reta é que é a forma segmentária. Então, quando a gente conhece os pontos por onde ela corta os eixos coordenados, ó, a abscissa não é P, então é x sobre P. A ordenada não é Q, então fica o quê? Y sobre Q.
Então, a soma desses dois é igual a 1. Então, quando a gente conhece os pontos que cortam os eixos coordenados, a gente consegue achar a equação da reta de forma direta, tá? Então, por exemplo, ó, determina a equação segmentária da reta, cuja equação geral é 5x mais 6y menos 30 igual a zero. Então, para eu passar da equação geral para a equação segmentária, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar o termo independente e passar para o outro lado. Aqui a gente fez o contrário porque esses caras estavam negativos, o que já deixa tudo positivo. Então, olha só. Então, a gente vai ter 5x mais 6y igual a 30. Qual o segundo passo agora? Olha como ela é escrita na forma segmentária. Aqui tem que ser 1, né? Para que ser 1, eu tenho que dividir então por 30 desse lado. Só que se eu divido por 30 do lado esquerdo, eu tenho que dividir por 30 do lado direito também. Então aqui vai ficar sobre 30, aqui vai ficar sobre 30. E o que ocorre? Ocorre que 5 simplifica com 30, aqui vai ficar 6. 6 simplifica com 30, aqui vai ficar 5. E esse camarada aqui vai ficar como? Esse camarada aqui vai ficar 1. Então, o que a gente tem aqui? Então, a gente tem aqui x sobre 6 mais y sobre 5 igual a 1. Ou seja, então está aqui a forma segmentária, mas o que a gente pode concluir olhando para a equação dessa forma? A gente pode concluir que essa reta corta o eixo x no ponto 6, 0, porque o abscissa para onde ele corta, né? Se é o P, então aqui é 6, então vai ser o ponto 6, 0. E corta o eixo y no ponto 0,5. Então, olhando para a equação segmentária, você já consegue identificar de forma direta os pontos onde ela corta os eixos coordenados. Beleza? Agora aqui, ó, no nosso segundo problema. A equação da reta determinada pelos pontos A30 e B03 é... Bom, então aqui ele deu os pontos por onde corta os eixos coordenados, né? Aqui corta o eixo x, né? O ponto por onde passa, por onde corta no eixo x, e aqui é o ponto por onde corta no eixo y. Então a equação dessa reta, né? Dessa reta B, a gente pode escrever direto como x sobre 3, onde esse 3 é esse 3 aqui, mais y sobre 3, perdão, onde esse 3 é esse 3 aqui. Tudo isso igual a 1. Bom, nas opções não está escrito dessa maneira, então a gente tem que pegar da forma segmentária e passar para a forma geral, ao contrário do que a gente fez aqui, que a gente pegou da forma geral e passou para a forma segmentária, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser multiplicar todo mundo por 3. Então, x mais y é igual a 3, ou passei o 3 para o outro lado. E aí, para passar para a forma geral, esse termo independente tem que vir para cá. Então, a gente vai ter x mais y menos 3 igual a 0. Então, essa equação é rigorosamente igual a essa, só que escrito de forma diferente. Logo, o nosso gabarito é a letra E. Tá legal? Beleza? Bom, gente, então essa é a forma segmentária de escrever a equação de uma reta. Tá legal? Vamos falar agora, então, da forma paramétrica de escrever a equação de uma reta. Bom, pessoal, então olha só. Falando agora de equações paramétricas da reta, vamos relembrar os tipos de equações que a gente viu até aqui. Então, a gente viu a equação geral, a equação reduzida e, nessa aula de agora, inclusive, a equação segmentária, tá? A equação geral tem essa cara, x mais by mais c igual a 0. A equação reduzida tem essa cara, y igual a mx mais n. E a equação segmentária tem essa cara, x sobre p mais y sobre q igual a 1. O que essas três equações têm em comum? Essas três equações têm em comum que a gente escreve todas elas em função de x e y, ou seja, então a gente tem função aí de duas variáveis, né? A variável x e a variável y, onde esse x e y que satisfaz a equação representam os pontos que pertencem a essa reta, né? Então, isso foi a primeira coisa que a gente falou quando a gente começou a estudar as equações da reta, certo? Por vezes,
é útil escrever a variável x e a variável y em função de uma única variável, né? No caso, seria uma terceira variável, onde essa terceira variável é o que a gente chama de parâmetro. E aí, a partir daí, ao escrever x e y em função dessa terceira variável, essas equações, né, do x na terceira variável e do y na terceira variável, é que são chamadas as equações paramétricas da reta. Em geral, a equação paramétrica da reta ela tem a seguinte cara, né? O x, tanto o x quanto o y, são funções do primeiro grau, né? São escritas como uma expressão do primeiro grau. Então eu tenho, por exemplo, o x ele vai ter a cara αt mais beta, onde alfa e beta são constantes, e o y vai ter a mesma cara, né? Gama t mais θ, onde esses caras também são constantes. Esse t aqui, ele é um número real e ele é chamado de parâmetro da reta. Então, as equações são chamadas de equações paramétricas porque a gente escreve as variáveis x e y em função de um determinado parâmetro. Isso significa o quê? Isso significa que, ao passo que a gente vai substituindo o t por números reais, aleatórios, pode substituir por 1, 2, 3, 4, menos 9, enfim. Conforme a gente vai substituindo o t por números reais, né, a gente vai achando valores para x e y. Esses valores que a gente acha para x e y, para cada t que a gente substitui, esses valores de x e y representam um ponto que pertencem à reta. Então, por isso que a gente tem, que a gente pode escrever dessa forma a equação de uma reta. Então, a equação de uma reta tem a forma geral, tem a forma reduzida, tem a forma segmentar e tem a forma paramétrica. Nos três primeiros, a gente tem uma única equação nas variáveis x e y, e aqui a gente vai ter um par de equações, certo? Na variável t, no caso, né? Que a gente vai pegar o x em função de t e o y em função de t. Beleza? Vamos ver como é que funciona isso com números, né? Então, por exemplo, determine a equação da reta dada pelas equações x igual a 2 mais 3t, y igual a 1 menos t. Então, o nosso parâmetro aqui, e aí, bom, eu esqueci de colocar aqui, mas na real, apesar de estar implícito, é bom sempre enfatizar que esse t pertence aos reais. Tá? Então, vamos lá. Então, para a gente pegar as equações paramétricas e chegarmos na forma geral, ou na forma reduzida, na forma segmentada, quando for possível, basta a gente fazer o quê? Basta a gente pegar, isolar o t, e aí a gente vai ter uma equação em função de x e y. Em outras palavras, isolando o t aqui, a gente vai ter o seguinte, ó, que o t ele é igual a x menos 2 sobre 3, né? Passo 2 para cá, divide por 3. Isolando aqui, o mesmo t vai ser o quê? Vai ser 1 menos y. Então, agora, o parâmetro eu descarto, eu vou olhar só para esse pedaço aqui da equação. Então, esse 3 passa para cá multiplicando. Então, a gente vai ter o quê? Que o x menos 2, ele é igual a 3 vezes 1 menos y. Então, ó, faz o chuveirinho aqui. A gente tem, então, que x menos 2 é igual a 3 menos 3y. Logo, a gente vai ter, então, x mais 3y menos 5 igual a 0. Então, essa equação geral aqui, ela pode ter como equações paramétricas essas duas equações aqui. E por que eu digo pode ter? Porque você pode ter infinitas equações, par de equações paramétricas para representar uma reta. Não necessariamente uma. Se eu estabelecesse um outro parâmetro para x, eu acharia um outro parâmetro, um outro parâmetro que eu digo, se eu escrevesse em função, né, do mesmo parâmetro, claro, mas com outros valores aqui, né, que eu chamei aqui de alfa e beta, eu encontraria um outro y em função de t, mas com outras constantes aqui, e esse par de equações representaria a mesma reta, essa mesma reta, certo? Ah, Gustavo, não entendi muito bem o que você quis dizer. Olha para cá. Porque passar das equações paramétricas para a equação geral, ou equação de quer que seja,
É tranquilo, porque é só você isolar o t. E quando eu quiser pegar da equação geral, ou de qualquer uma das outras, e escrever na equação paramétrica. E aí eu enfatizo isso de novo. Esse problema, ele tem infinitas soluções. Ele tem infinitas soluções. Porque basta você escrever ou x ou y com essa cara aqui, ó. Então, ó, por exemplo, aqui, vou escrever o x na forma t mais 2. Então, se o x tem a forma t mais 2, isso aqui então vai ficar como? Então, ao substituir aqui, vai ficar 4 vezes t mais 2 menos 3y mais 5 igual a 0. Então, ó, faz o chuveirinho aqui. A gente vai ter então o quê? Já vou passar o y para lá. Então vai ficar 3y igual a 4t mais 8 mais 5. Então o y vai ser o quê? Então o y ele vai ser 4t sobre 3. O 8 mais 5 dá 13, então vai ficar mais 13 sobre 3. Então, tomando o x dessa forma, a gente achou o y dessa forma. Logo, o que a gente tem então? O que a gente tem é que essa reta, eu estou chamando a reta de R, ela vai ter a seguinte cara, ó, x igual a t mais 2, y igual a 4t sobre 3, mais 13 sobre 3, com um t pertencendo aos reais. Isso aqui você não pode esquecer, tá? É a única maneira de escrever essa reta na forma paramétrica? Não. Não. Porque se eu tivesse tomado, sei lá, x igual a 2t menos 1, esse x igual a 2t menos 1 eu substituiria aqui, eu acharia o y em função de t, mas numa outra expressão. Ah, mas aí são coisas diferentes. Não, não são coisas diferentes. Você está escrevendo de forma diferente. O par de equações vai representar a mesma reta. Só que a expressão que representa o x é diferente da expressão que representa o y. Mas quando você faz a união dessas duas expressões, essas duas expressões vão representar a mesma reta. Porque se você for voltar, igual a gente fez no exercício anterior, a gente vai chegar na mesma equação geral, certo? Então não há uma única maneira de você representar uma reta na forma paramétrica. Você pode ter infinitas maneiras de representar uma equação de uma reta na forma paramétrica, com um par de equações paramétricas. Tá legal? Beleza? Bom, gente, então com isso, com essa aula, a gente encerra então essa parte de equações da reta, né, de maneira de escrever as equações da reta. E aí, a partir da aula seguinte, a gente vai então falar sobre posições relativas de duas retas. Beleza? Tranquilo? Então, queridos, até lá.